Já parou para pensar por que, às vezes, quanto mais você corre atrás de algo, mais parece que aquilo foge de você? O mundo é barulhento, cheio de expectativas, opiniões e medos que abafam aquela voz suave dentro de nós. Você já correu, lutou, falou, tentou se explicar, buscando provar seu valor, num mundo que nunca parece satisfeito? Mas e se, lá no fundo, você sentir o cansaço, a frustração de não ser ouvido, de não ser compreendido? E se eu te contar que o segredo está no silêncio? Que as respostas que você procura, a paz que deseja, o grande salto que você persegue, não vem do barulho, mas da quietude? E se as maiores vitórias da vida não forem conquistadas gritando, mas mantendo uma fé firme e silenciosa? Porque quando você para de forçar, de correr atrás, de tentar controlar tudo, as coisas começam a se alinhar. Portas se abrem, oportunidades chegam e o que é seu encontra o caminho até você naturalmente. O silêncio é poderoso. Às vezes, a melhor coisa que você pode fazer é dar um passo atrás e deixar Deus agir. Se você concorda, curta este vídeo e deixe um comentário com "Deixa fluir". Fique até o final para uma revelação especial. Deixa eu te contar uma coisa. Presta atenção, porque isso é algo que a maioria das pessoas não percebe. Escute com cuidado, porque isso pode mudar sua vida. Anote minhas palavras. Se você levar algo deste texto, que seja isso. Aqui estão as chaves para destravar tudo o que você deseja. O silêncio é força. Há um poder inabalável no silêncio, uma força tão potente que pode mover montanhas sem fazer barulho. Mas vivemos num mundo que glorifica o barulho. Em todo lugar, as pessoas falam de seus sucessos, seus fracassos, suas opiniões, suas lutas. Elas sentem a necessidade de preencher cada espaço vazio com palavras, temendo que o silêncio as torne invisíveis. Mas a verdade é que o silêncio não te enfraquece, ele te fortalece. Ele te transforma num enigma, alguém que não desperdiça energia com barulho desnecessário, mas aguarda para os momentos que realmente importam. Pense nas pessoas mais fortes da história, aquelas que deixaram um impacto tão profundo que sua presença ainda é sentida muito tempo depois. Não eram as que gritavam mais alto ou exigiam atenção a cada instante. Não, eram as que se moviam com determinação silenciosa, deixando suas ações falarem mais alto que suas palavras. A força não está em falar o tempo todo, em provar seu valor a cada chance que aparece. A força está em saber quem você é tão profundamente que não precisa da validação dos outros. Quando você permanece em silêncio, você faz as pessoas prestarem atenção. O mundo está tão acostumado ao barulho que o silêncio se torna ensurdecedor. Uma pessoa que fala só quando necessário carrega um peso em suas palavras que não pode ser ignorado. Mas quando você fala o tempo todo, suas palavras perdem o impacto, viram apenas mais uma parte do ruído de fundo que as pessoas aprendem a ignorar. Há também um nível incomparável de controle no silêncio. Quando você é silencioso, você é inabalável. Ninguém sabe o que você está pensando, ninguém pode prever seu próximo passo. É por isso que o silêncio é muitas vezes mal interpretado. Ele intimida as pessoas, as deixa desconfortáveis, porque elas não conseguem te decifrar. E num mundo onde todos querem ter a vantagem, ser indecifrável é uma das maiores forças que você pode ter. O silêncio ensina paciência. Ensina você a observar em vez de reagir, a analisar antes de falar. A maioria das pessoas fala com pressa, movida pela emoção, e depois se arrepende do que disse. Mas o silêncio te dá espaço para processar, para responder com sabedoria em vez de impulso. Ele te impede de ser controlado pelo calor do momento, de cometer erros que não podem ser desfeitos. Quando você é silencioso, você se dá o espaço para pensar com clareza,
para tomar decisões baseadas em sabedoria, não em emoções passageiras. Ei, tem uma verdade poderosa te esperando no final deste vídeo. Não perca! Curta agora e comente: silêncio é força. Se você está começando a valorizar a quietude, muitas pessoas acreditam que falar constantemente é sinal de confiança. Mas a verdadeira confiança não precisa se anunciar. Ela é sentida na forma como você se comporta, como você se move pelo mundo. A pessoa mais quieta na sala é frequentemente a mais poderosa. Não porque é fraca, mas porque está no controle. Ela não precisa provar nada. Não precisa ser vista ou ouvida para se sentir valiosa. Sua presença por si só é suficiente. Pense nos maiores guerreiros, líderes, indivíduos mais respeitados. Eles não desperdiçam fôlego com palavras vazias. Escutam mais do que falam. Observam mais do que reagem. E quando falam, cada palavra é intencional. Cada frase carrega significado. Isso é poder verdadeiro. O silêncio também é a base da autodisciplina. É preciso disciplina para segurar a língua quando você quer explodir, para manter seus planos em segredo, em vez de buscar validação. A maioria das pessoas não consegue fazer isso. Elas sentem a necessidade de compartilhar cada detalhe de suas vidas, de anunciar seu próximo passo antes que ele aconteça. Mas isso só convida interferências. Quando você é silencioso sobre seus objetivos, seus sonhos, suas lutas, você os protege. Você dá a eles espaço para crescer sem opiniões externas, sem energias desnecessárias te puxando em direções diferentes. E quando surgem desafios, o silêncio se torna seu maior escudo. Quando as pessoas te provocam, esperando uma reação, o silêncio as desarma. Ele tira o poder de quem tenta te abalar, de quem vive da sua resposta. Ele te mantém composto, imperturbável, intocável. Uma pessoa que não reage é uma pessoa que não pode ser controlada. Mas o silêncio não é só sobre contenção, é também sobre ouvir. Quem fala menos frequentemente entende mais. Eles absorvem, aprendem, notam o que os outros deixam passar. Quando você é silencioso, você ganha insight. Ouve o que as pessoas estão realmente dizendo, não apenas suas palavras, mas suas intenções, suas emoções, sua verdade. O silêncio te dá uma vantagem porque permite que você veja além da superfície, que leia nas entrelinhas. Te dá sabedoria, uma profundidade de entendimento que outros não têm. E talvez a coisa mais bela sobre o silêncio é que ele permite que a vida se desenrole naturalmente. Quando você está sempre falando, sempre empurrando, sempre forçando, você interrompe o fluxo das coisas. Mas quando você é silencioso, quando está em paz, você permite que a vida venha até você. Você se abre para oportunidades que poderia ter perdido no caos do barulho. Você se dá espaço para crescer, para evoluir, para atrair as coisas que são destinadas a você. Então, não tema o silêncio. Não o confunda com fraqueza. Abrace-o. Deixe ele ser sua força, seu poder, seu guia. Deixe ele te tornar inabalável, imparável. Porque num mundo que nunca para de falar, quem domina o silêncio é quem verdadeiramente detém o poder. Se você está sentindo essa mensagem, curta e comente Paz no Silêncio para mostrar que você está abraçando essa energia. A paciência atrai o que a força repele. A vida tem um jeito de nos ensinar que as coisas que perseguimos, muitas vezes, fogem de nós. Quanto mais desesperadamente tentamos agarrar algo, mais parece que aquilo escapa do nosso alcance. Empurramos, puxamos, forçamos situações, relacionamentos, sucesso, pensando que, se apenas tentarmos mais, se lutarmos mais, teremos o que desejamos. Mas a verdade é que o que é destinado a você nunca vai exigir que você implore, corra atrás ou se esgote na perseguição. Isso virá até você quando você estiver pronto.
e permanecerá porque pertence a você. Há algo quase mágico na paciência. Não é passiva, não é fraca, é poderosa além da medida. Paciência é confiança, é saber silenciosamente que o que é para ser encontrará seu caminho. É entender que nem tudo deve acontecer agora, que o tempo é tão importante quanto o esforço. Você pode plantar uma semente e regá-la obsessivamente, mas ela não crescerá mais rápido por causa da sua impaciência. Ela brotará no seu próprio tempo, de acordo com o design da natureza. E o mesmo vale para a vida. O problema é que fomos condicionados a acreditar que velocidade é sucesso, que se não estamos constantemente em movimento, alcançando, provando nosso valor, estamos ficando para trás. Mas algumas das maiores coisas na vida são lentas. As árvores mais fortes levam décadas para crescer. As obras de arte mais belas não são apressadas. O maior amor não é encontrado na pressa, mas numa conexão profunda e constante. Então, por que esperamos que nossas vidas se desenrolem de maneira diferente? Paciência é um ato de fé. É dizer, eu confio que o que é para mim virá. Não preciso forçar, não preciso correr atrás. Só preciso estar pronto quando chegar. Mas a maioria das pessoas não consegue fazer isso. Elas não conseguem esperar. Sentem a necessidade de controlar, manipular, empurrar as coisas para o lugar e, ao fazer isso, perdem o que era destinado a elas, porque o que é forçado nunca dura. Pense nas vezes na sua vida em que você tentou demais, nas vezes em que correu atrás de amor só para vê-lo escapar, nas vezes em que forçou uma oportunidade só para perceber que não era para você, nas vezes em que apressou decisões só para se arrepender depois. Essa é a lição. Quando você força algo, você cria resistência, interrompe o fluxo natural da vida. Mas quando você deixa ir, quando confia, quando permite que as coisas venham no seu próprio tempo, você cria espaço para as coisas certas te encontrarem. Paciência não é preguiça, não significa ficar parado sem fazer nada. Significa preparar-se, crescer, tornar-se o tipo de pessoa que está pronta para o que deseja. Porque a verdade é que, às vezes, o que queremos não é negado, apenas adiado até que estejamos fortes o suficiente para recebê-lo. Se você não está pronto para algo, nenhuma quantidade de perseguição vai trazê-lo até você. Mas no momento em que você está alinhado com isso, no momento em que está verdadeiramente preparado, isso chegará sem esforço. É por isso que algumas portas permanecem fechadas, por mais que você bata. É por isso que alguns relacionamentos nunca dão certo por mais esforço que você coloque. É por isso que alguns sonhos parecem tão distantes, mesmo que você esteja fazendo tudo o que pode. Não é porque você é indigno, não é porque não está se esforçando o suficiente, é porque algumas coisas não foram feitas para serem forçadas. Elas foram feitas para se desenrolarem naturalmente no seu próprio tempo. Mas a paciência é difícil, exige disciplina, exige fé, exige a habilidade de permanecer no desconhecido sem tentar controlar tudo. E isso é aterrorizante para a maioria das pessoas. Queremos certeza, garantias. Queremos saber que, se nos esforçarmos, teremos resultados. Mas a vida não funciona assim. Às vezes, a melhor coisa que você pode fazer é dar um passo atrás, respirar, confiar. Pense nas pessoas que parecem ter tudo vindo até elas sem esforço. Elas não estão constantemente correndo atrás, agarrando. Elas são firmes, calmas, sabem que o que é destinado a elas virá e focam em se tornar a pessoa pronta para receber isso. Essa mensagem está te tocando? Então curta e comente "Confiar é poder" para mostrar que você está abraçando a paciência. Esse é o segredo. Não força, não desespero, não medo, apenas uma paciência silenciosa e inabalável.
A paciência também te protege, te impede de tomar decisões impulsivas, de aceitar menos do que você merece, de se apressar em situações que só trarão arrependimento. O mundo te diz para correr, para agir agora, para agarrar o que puder antes que seja tarde. Mas a paciência te diz para esperar, para escolher com sabedoria, para confiar que as coisas certas virão na hora certa. Há liberdade na paciência, liberdade da ansiedade, do desespero, da necessidade exaustiva de controlar tudo. Quando você é paciente, você está em paz. Você não corre atrás, não implora, não força. Você simplesmente se alinha com o que quer e confia que isso virá, e virá. Nem sempre quando você espera, nem sempre da maneira que imaginou, mas sempre da maneira que é melhor para você. Então pare de correr atrás, pare de forçar, pare de tentar controlar o que está além do seu poder. Tenha fé, seja paciente, prepare-se para as coisas que deseja e então deixe elas virem até você naturalmente. Porque o que é verdadeiramente seu nunca precisará ser forçado, fluirá para a sua vida como um rio, constante e imparável. E quando isso acontecer, você saberá: era isso que eu estava esperando e valeu cada segundo. A quietude traz clareza. O mundo é barulhento. Exige sua atenção, sua energia, seu envolvimento constante. Em todo lugar, há barulho. Conversas, opiniões, expectativas, distrações. É fácil se perder nisso tudo, sentir que está se afogando no caos da vida diária. Sua mente acelera, seu coração pesa, e você se pergunta por que a paz parece tão distante. Mas a verdade é que a clareza não é encontrada no movimento, na busca por respostas, na tentativa de forçar soluções, em preencher cada momento com ação. A clareza é encontrada na quietude. A maioria das pessoas passa a vida reagindo. Elas acordam e imediatamente pegam o celular, checam mensagens, rolam notícias, consomem fluxos intermináveis de informação. Correm de uma tarefa para outra, suas mentes cheias de obrigações e preocupações. Preenchem cada silêncio com barulho, com medo de ficarem sozinhas com seus próprios pensamentos. Mas ao fazer isso, elas se perdem. Perdem a habilidade de ouvir sua própria voz interior, de entender o que realmente querem, de ver o caminho que é destinado a elas. Quietude não é sobre não fazer nada. É sobre criar espaço. Espaço para pensar, para sentir, para entender. É sobre se afastar do barulho e permitir que sua mente se acalme, como um lago após uma tempestade. Quando a água está agitada, você não consegue ver o que está abaixo, mas quando está calma, tudo fica claro. O mesmo acontece com sua mente. Quando você está constantemente em movimento, reagindo, seus pensamentos estão espalhados, nublados, desfocados. Mas quando você abraça a quietude, quando se permite pausar, as respostas começam a se revelar. Muitas das mentes mais brilhantes da história entendiam o poder da quietude. Elas sabiam que grandes avanços não vêm de ações incessantes, mas de contemplação silenciosa. Einstein, Newton, Da Vinci, todos valorizavam a solidão. Eles sabiam que, em momentos de quietude, a mente tem liberdade para conectar ideias, ver padrões, encontrar soluções que estavam escondidas no barulho. Criatividade, sabedoria, insight. Essas coisas não vêm de movimento constante. Vêm da quietude. Mas a quietude não é só sobre pensar, é também sobre ouvir. O universo está sempre falando, sempre guiando, sempre revelando o próximo passo. Mas a maioria das pessoas está ocupada demais, distraída demais, consumida demais por seus próprios pensamentos para ouvir. Elas oram por respostas, mas nunca param para escutar. Buscam direção, mas a abafam com seus próprios medos e dúvidas. Se você quer clareza, precisa aprender a ser quieto. Precisa aprender a silenciar a mente, a criar espaço para as respostas chegarem. O tempo de Deus
nunca é apressado. Se você está pronto para confiar e deixar as coisas fluírem naturalmente, curta e comente Deus no comando. Vamos mergulhar fundo nisso. Há uma razão pela qual as pessoas mais poderosas do mundo valorizam o silêncio. Elas não se apressam para falar, para reagir, para tomar decisões às pressas. Elas tomam seu tempo, observam, refletem, e por causa disso, suas palavras têm peso, suas ações têm impacto, suas escolhas são sábias. Elas não são controladas pelo caos ao redor, porque aprenderam a dominar a quietude dentro delas. Mas a quietude não é fácil. Exige disciplina. Exige que você enfrente a si mesmo, que confronte seus medos, que se sente com seus pensamentos sem distração. E é por isso que a maioria das pessoas a evita. Elas temem o silêncio, porque no silêncio a verdade é revelada. Temem a quietude, porque ela as força a reconhecer o que estavam fugindo. Mas a verdade é que você não pode encontrar clareza se não estiver disposto a ser quieto. Pense nas vezes na sua vida em que você se sentiu perdido, confuso, sobrecarregado. O que você fez? Tentou consertar tudo de uma vez? Procurou respostas fora de si, esperando que outra pessoa pudesse te dizer o que fazer? Preencheu seus dias com distrações para evitar enfrentar a incerteza? E isso trouxe clareza? Ou só piorou as coisas, te deixando ainda mais perdido, ainda mais exausto? Agora pense nos momentos em que a clareza veio até você. Não foi quando você estava em pânico, não quando estava forçando uma resposta, não quando estava se afogando no barulho. Foi quando você pausou, quando deu um passo atrás, quando deixou ir. Talvez tenha sido durante uma caminhada tranquila, ou nas primeiras horas da manhã, quando o mundo ainda dormia, ou nos momentos antes de dormir, quando sua mente finalmente relaxou. Foi na quietude que as respostas surgiram, que a confusão se dissipou, que a verdade ficou clara. A quietude é uma prática, é algo que você deve escolher, algo que deve cultivar. Significa reservar tempo cada dia para ficar sozinho com seus pensamentos. Significa resistir à tentação de preencher cada silêncio com barulho. Significa aprender a permanecer na incerteza sem correr para escapar dela. Significa confiar que as respostas virão, não pela força, mas pela presença. Quando você abraça a quietude, começa a ver as coisas como elas realmente são. Você para de reagir impulsivamente, para de tomar decisões baseadas no medo, para de correr atrás de coisas que nunca foram destinadas a você. Começa a se entender em um nível mais profundo. Começa a ver o caminho à frente com clareza. Começa a se mover pela vida com intenção em vez de desespero. E aqui está a verdade mais poderosa de todas. A quietude não traz apenas clareza, ela traz paz. Quando você para de resistir, de forçar, de tentar controlar tudo, você cria espaço para a paz entrar. Você percebe que não precisa ter todas as respostas agora. Não precisa resolver tudo em um instante. Você só precisa ser quieto, confiar, permitir que a vida se desenrole como deve. Então pare de correr, pare de procurar, pare de se afogar no barulho. Seja quieto, escute, confie. A clareza que você busca já está dentro de você. Você só precisa ser silencioso o suficiente para ouvi-la. Resistir ao impulso de reagir traz poder. Há um momento invisível e poderoso, que existe entre o que acontece com você e como você responde. Nesse espaço está o maior poder que você jamais possuirá: o poder de escolher sua reação. A maioria das pessoas nem percebe que esse momento existe. Elas são governadas por impulso, por emoção, pelo calor do momento. Alguém as insulta e elas retrucam. Uma situação as aborrece e elas explodem. Elas deixam suas reações ditarem suas vidas, sem perceber que cada resposta impulsiva diminui sua força, seu controle, sua paz.
Mas as pessoas mais fortes do mundo, aquelas que se movem pela vida com uma presença inabalável, entendem algo que a maioria não entende. Reagir é fácil, mas a contenção é poder. Quando você reage imediatamente a tudo, você entrega seu poder. Você se torna um fantoche das circunstâncias, das pessoas, das emoções que vêm e vão como ondas. Você permite que o mundo externo dite seu estado interno e, ao fazer isso, perde o controle sobre si mesmo. Mas quando você domina a arte de se segurar, de pausar, de escolher sua resposta em vez de reagir impulsivamente, você se torna intocável. Pense na última vez que alguém te provocou. Talvez tenham dito algo cruel, algo que cortou fundo. Talvez te envergonharam, te desafiaram, te fizeram sentir pequeno. Seu instinto provavelmente foi se defender, retaliar, fazer com que sentissem a mesma dor que infligiram em você. E, no entanto, o que essa reação conseguiu? Resolveu algo? Te fez sentir melhor? Ou só escalou a situação, te puxou para o nível delas e te deixou exausto? Agora imagine se, naquele momento, você tivesse escolhido a quietude. Imagine se tivesse recusado reagir, se tivesse permitido que as palavras delas passassem por você como o vento. Imagine se tivesse enfrentado a hostilidade delas com uma calma inabalável, recusando-se a deixar que te puxassem para a tempestade delas. Isso é poder verdadeiro. Poder não está em gritar mais alto, em provar seu ponto, em vencer batalhas sem sentido. Poder está em saber que você não precisa reagir a tudo que exige sua atenção. Poder está em saber que o silêncio pode ser uma arma mais afiada que qualquer insulto, que se afastar pode ser uma vitória maior que qualquer argumento ganho. Há uma razão pela qual os líderes mais respeitados, as mentes mais influentes, os indivíduos mais poderosos não desperdiçam energia em reações mesquinhas. Eles não deixam as emoções os controlarem, não permitem que forças externas ditem seu estado de espírito. Eles entendem que reagir com raiva, frustração ou medo só leva ao arrependimento. Eles sabem que cada reação é uma escolha e escolhem com sabedoria. Resistir ao impulso de reagir não é sobre suprimir suas emoções, não é sobre ser passivo, sobre deixar que pisem em você. É sobre controle. É sobre saber que você não é obrigado a dar sua energia a cada situação que tenta roubá-la. É sobre entender que sua paz é valiosa demais para ser sacrificada por coisas que não importam. Quando você resiste a reagir, você ganha perspectiva. Você vê a situação pelo que ela realmente é, em vez de através da lente da emoção imediata. Você vê se ela realmente vale seu tempo, seu esforço, suas palavras e, na maioria das vezes, você perceberá que não vale. A maioria dos conflitos, discussões, provocações não é nada além de distrações. São tentativas de te afastar do seu foco, de te envolver em batalhas sem sentido que drenam sua energia e não levam a nada. As pessoas que dominam essa arte, a arte de não reagir, têm um poder quase misterioso. Elas não se abalam, não deixam insultos acertá-las, não desmoronam sob pressão. Elas observam, processam e, quando respondem, é deliberado, preciso e impactante. Suas palavras têm peso porque não são ditas às pressas. Suas ações importam porque não são movidas por impulso. Pense nas pessoas mais fortes que você conhece. Não são aquelas que explodem a cada provocação. Não são aquelas que precisam provar seu valor a cada instante. São aquelas que permanecem compostas e inabaláveis no controle. São aquelas que podem estar no meio do caos e permanecer intocadas por ele. Esse é o tipo de poder que não pode ser tirado de você, o tipo de força que te torna imparável. E aqui está a verdade. A maioria das pessoas que tentam te provocar, que tentam arrancar uma reação de você, estão fazendo isso porque querem te controlar.
Elas querem te ver hesitar, te ver perder a compostura, te puxar para a negatividade delas. Quando você se recusa a reagir, você nega esse poder a elas. Você retoma o controle, mostra que as palavras delas, as ações delas, as tentativas de te abalar, não têm efeito. Imagine como sua vida seria diferente se você dominasse isso. Imagine quanta energia você economizaria se parasse de reagir a cada pequeno aborrecimento, cada insulto, cada momento de frustração. Imagine quanta paz você ganharia se escolhesse responder apenas às coisas que realmente importam, às coisas que merecem sua atenção. Mas resistir ao impulso de reagir não é só sobre lidar com os outros, é também sobre como você lida consigo mesmo. Quantas vezes você tomou decisões no calor do momento, só para se arrepender depois? Quantas vezes disse coisas que não queria, só porque estava preso à emoção? Quando você aprende a pausar, a respirar, a dar um passo atrás antes de reagir, você se dá o presente da clareza. Você se dá a habilidade de fazer escolhas baseadas em sabedoria, não em impulso. Isso não é fácil. Exige prática, exige disciplina, exige uma consciência que a maioria das pessoas não tem. Mas se você conseguir dominar isso, se conseguir treinar a si mesmo para resistir ao impulso de reagir, você será intocável. Você não será mais controlado pelas emoções do momento, não será mais um fantoche das circunstâncias. Você se moverá pela vida com um poder firme e inabalável que poucos possuem. Então, da próxima vez que alguém tentar te provocar, da próxima vez que uma situação tentar te puxar para o caos, pause, respire, dê um passo atrás. Pergunte a si mesmo: isso vale minha energia? Vale minha paz? Vale meu poder? E se a resposta for não, então deixe ir. Se afaste. Fique em silêncio. Recuse-se a reagir. Porque nesse momento, você não está perdendo, está ganhando. Você está provando que nada e ninguém pode te abalar. Você está provando que o verdadeiro poder não está na reação, mas na contenção. O silêncio comanda mais respeito que as palavras. Num mundo onde todos estão falando, onde vozes competem para serem as mais altas, onde opiniões são jogadas sem cuidado, o silêncio se destaca. Ele é diferente, é poderoso, não implora por atenção, mas a exige. Não luta para ser ouvido, mas faz as pessoas se inclinarem para escutar. O silêncio carrega um peso que as palavras não conseguem. É uma força que comanda respeito sem precisar se explicar. A maioria das pessoas acredita que o respeito é conquistado provando seu valor, falando alto, marcando presença em cada conversa. Elas pensam que, se não estiverem constantemente se afirmando, serão ignoradas, esquecidas. Mas a verdade é que os mais respeitados não são os que falam mais, são os que sabem quando ficar em silêncio. O silêncio não é fraqueza, não é falta de confiança, é o oposto. É a marca de uma pessoa que não precisa se explicar para ser entendida. Uma pessoa que não precisa lutar por atenção, porque sua presença, por si só, tem peso. No momento em que você percebe que não precisa falar para provar seu valor, você entra num nível diferente de força. Pense nas pessoas que você mais respeita, aquelas cujas palavras têm peso. São as que nunca param de falar, que sentem a necessidade de preencher cada silêncio com barulho? Ou são as que falam apenas quando necessário, que escolhem suas palavras com cuidado, que não desperdiçam energia em conversas sem sentido? O silêncio é um sinal de autocontrole. Mostra que você não é governado pela emoção, que não precisa reagir a tudo, que não deixa suas palavras serem ditadas por impulso. E esse tipo de contenção é raro. A maioria das pessoas fala antes de pensar, deixa suas emoções guiarem suas palavras, diz coisas das quais depois se arrepende. Tudo porque não conseguiram lidar
com o silêncio. Mas aqueles que dominam a arte do silêncio são diferentes. Eles não desperdiçam palavras, não entregam seu poder falando descuidadamente. Quando você escolhe o silêncio em vez de palavras desnecessárias, você cria uma aura de mistério. As pessoas são atraídas por aqueles que não revelam tudo de uma vez, que não sentem a necessidade de se explicar constantemente. Elas se perguntam o que você está pensando, respeitam o fato de que você não entrega tudo tão facilmente. Há um certo poder em ser imprevisível, em não permitir que as pessoas te leiam completamente. Mas o silêncio não é só sobre segurar palavras. É sobre saber quando as palavras vão te servir e quando não vão. Há momentos em que falar não faz nada além de adicionar ao barulho. Há momentos em que discutir só te rebaixa ao nível de quem está te provocando. Há momentos em que a coisa mais forte que você pode fazer é não dizer nada. Imagine que alguém tenta te insultar, te provocar, arrancar uma reação. A maioria das pessoas imediatamente se defenderia, discutiria, tentaria provar seu ponto. Mas o que acontece quando você não faz isso? O que acontece quando você simplesmente olha para elas, imperturbável, e não diz nada? Esse silêncio é mais alto que qualquer palavra que você poderia dizer. Esse silêncio mostra que as palavras delas não têm efeito sobre você. Esse silêncio mostra confiança, força, controle. E nesse momento, você vence. Pense nas vezes na sua vida em que você falou rápido demais, em que reagiu emocionalmente, em que disse coisas que depois desejou poder desfazer. Falar te ajudou? Resolveu algo? Ou só criou mais problemas? Mais mal-entendidos? Mais arrependimento? Agora, pense nos momentos em que você escolheu ficar em silêncio, em que se afastou em vez de entrar numa discussão, em que observou em vez de reagir. Esses foram os momentos em que você segurou seu poder. Esses foram os momentos em que você ganhou respeito sem precisar exigi-lo. O silêncio também é uma ferramenta de observação. Quando você está quieto, você nota coisas que os outros não notam. Você ouve o que não está sendo dito, capta detalhes que aqueles que estão ocupados demais, falando, deixam passar. Você entende as pessoas em um nível profundo porque não está focado em formular uma resposta. Está focado em ouvir de verdade. E esse tipo de consciência te dá uma vantagem em todas as áreas da vida. Nos relacionamentos, nos negócios, na liderança. Aqueles que dominam o silêncio têm a vantagem. Eles não revelam tudo de uma vez, não desperdiçam palavras tentando provar seu valor. Eles sabem que o respeito não é algo que você pede, é algo que você comanda simplesmente pela maneira como se comporta. Mas o silêncio não é sobre ser passivo, não é sobre permitir que você seja ignorado. É sobre saber quando falar e quando segurar, quando deixar suas palavras terem peso e quando deixar sua presença dizer tudo o que precisa ser dito. É sobre escolher suas batalhas com sabedoria, sobre entender que nem toda situação exige sua voz, que às vezes a coisa mais poderosa que você pode fazer é permanecer quieto. A maioria das pessoas teme o silêncio, acha que, se não está falando, não está sendo ouvida. Mas a verdade é que quando você usa o silêncio corretamente, as pessoas escutam ainda mais. Elas prestam atenção às suas palavras porque sabem que você não as desperdiça. Respeitam sua voz porque sabem que você não a usa descuidadamente. E aqui está o maior segredo de todos. Quando você domina o silêncio, você controla a conversa. Você dita o ritmo, faz as pessoas esperarem por suas palavras e, ao fazer isso, faz com que percebam o quão valiosas essas palavras são. Então, da próxima vez que sentir vontade de responder imediatamente, de preencher o silêncio com palavras, de reagir por impulso, pause,
segure, escolha o silêncio em vez do barulho. Escolha o controle em vez da reação. Veja como as pessoas começam a se inclinar, a ouvir mais atentamente, a te respeitar, sem que você precise pedir. Porque o silêncio não é apenas a ausência de palavras, é a presença de poder. E aqueles que entendem isso governam o mundo. A quietude interior atrai as melhores oportunidades, há uma força dentro de você, um poder silencioso que existe além do barulho do mundo. Não é encontrado no caos, no movimento constante, na tentativa desesperada de agarrar o que você quer. É encontrado na quietude, na paciência, na habilidade de permanecer calmo quando tudo ao seu redor está te puxando em direções diferentes. Quando você aprende a cultivar essa quietude interior, a vida começa a mudar de maneiras que você nunca esperou. As oportunidades certas te encontram. As pessoas certas entram na sua vida. As coisas que você uma vez perseguiu começam a vir até você. A maioria das pessoas acredita que sucesso, amor, felicidade, tudo o que desejam, vem de correr atrás, de forçar as coisas a acontecerem. Elas acreditam que se não estão constantemente em movimento, lutando, empurrando, serão deixadas para trás. E assim, vivem num estado de ansiedade, sempre preocupadas que não estão fazendo o suficiente, que estão perdendo algo, que precisam ser mais altas, mais rápidas, mais agressivas para conseguir o que querem. Mas, na realidade, a força mais poderosa do mundo não é encontrada na perseguição, é encontrada na atração. E a atração acontece através da quietude. Pense nas vezes na sua vida em que você quis algo tão desesperadamente que tentou forçar isso a acontecer. Talvez fosse um emprego, um relacionamento, uma oportunidade. Você fez tudo o que podia para controlar o resultado, empurrou, implorou, ficou obcecado por isso. Mas, não importa o que fizesse, parecia que quanto mais você corria atrás, mais longe isso ficava. É um sentimento doloroso, a percepção de que quanto mais você tenta, menos funciona. Isso é porque o verdadeiro poder não vem de agarrar, vem de alinhamento. E o alinhamento só é encontrado na quietude. Quando você cultiva a quietude interior, você cria espaço para o que é destinado a você entrar na sua vida. Você não está mais forçando, não está mais agarrando, não está mais empurrando contra o fluxo natural das coisas. Você está permitindo. E quando você permite, as oportunidades certas, as pessoas certas, as circunstâncias certas entram na sua vida sem esforço. A quietude interior não significa não fazer nada, não significa ser passivo, esperar que a vida te entregue tudo de bandeja. Significa agir a partir de um lugar de paz, em vez de desespero. Significa se mover com intenção, em vez de reagir por medo. Significa confiar que o que é destinado a você virá, e o que não é destinado a você partirá. O mundo te ensina a estar sempre em movimento, sempre fazendo, sempre perseguindo a próxima coisa. Mas a própria natureza mostra que tudo acontece no seu próprio tempo. O rio não se força a fluir, ele simplesmente se move com a correnteza. A árvore não exige crescer mais rápido. Ela cresce constantemente em alinhamento com as estações. E ainda assim, tudo na natureza é perfeitamente cronometrado. Não se apressa, mas nunca deixa de chegar ao seu destino. Quando você aprende a incorporar essa quietude, essa confiança, a vida começa a se desenrolar de maneiras que você nunca imaginou. A quietude permite que você veja com clareza. Quando você está constantemente em movimento, constantemente distraído, você perde os sinais que a vida está te dando. Você perde as oportunidades que estão bem na sua frente porque está ocupado demais olhando para outro lugar. Mas quando você está quieto, quando está presente, você começa a notar as pequenas coisas, os empurrõezinhos sutis, as oportunidades silenciosas.
as portas que estão se abrindo bem diante dos seus olhos. Pense nas pessoas mais bem-sucedidas, mais magnéticas que você já encontrou. Elas não correm atrás, elas atraem. Elas não forçam as coisas a acontecerem, permitem que aconteçam. Não são desesperadas, são certas. Elas se movem com uma sensação de calma, com uma presença inabalável que atrai pessoas e oportunidades até elas. Isso é porque elas entendem algo que a maioria não entende. A energia fala mais alto que as palavras. E quando sua energia está enraizada na quietude, na paz, na certeza, tudo o que você deseja é naturalmente atraído para você. A maioria das pessoas está cheia de energia inquieta. Elas estão sempre procurando, sempre alcançando, sempre preocupadas que estão perdendo algo. Mas essa energia repele o que elas realmente querem. O desespero afasta as coisas. A ansiedade cria resistência. Mas quando você cultiva a quietude, quando se move pela vida com uma sensação de paz e confiança, tudo muda. Você se torna um ímã para as oportunidades certas, os relacionamentos certos, as experiências certas. Porque o que você busca também está te buscando, mas só pode te encontrar quando você está quieto o suficiente para recebê-lo. A quietude também te dá uma vantagem na tomada de decisões. Quando sua mente está calma, quando você não está agindo por medo ou urgência, você faz escolhas melhores. Você vê as coisas pelo que realmente são. Não pula em cada oportunidade só porque ela está na sua frente. Você espera pela certa e quando a certa chega, você a reconhece instantaneamente porque não está distraído por barulho desnecessário. A quietude é a base da verdadeira confiança. É fácil confundir barulho com confiança. Acreditar que aqueles que falam mais, que empurram mais forte, que exigem mais atenção, são os mais fortes. Mas a verdadeira confiança é silenciosa. Não precisa provar a si mesma, não precisa de validação. Ela simplesmente existe. E esse tipo de confiança é inegável. Ela comanda respeito, atrai pessoas, abre portas. As oportunidades não respondem ao barulho, elas respondem ao alinhamento. As pessoas que alcançam mais na vida não são as que estão constantemente correndo atrás, são as que estão em sintonia com sua própria energia, que confiam no processo, que se movem com propósito, não com pânico. Elas entendem que o que é destinado a elas não pode ser tirado, e o que não é destinado a elas nunca permanecerá. E porque se movem com esse entendimento, estão sempre no lugar certo, na hora certa. A quietude também é uma forma de força. É preciso força para esperar, para confiar, para manter sua posição quando tudo em você quer correr para a frente. É preciso força para acreditar que o que você deseja está a caminho, mesmo quando você ainda não pode vê-lo. É preciso força para resistir ao impulso de forçar as coisas a acontecerem, para, em vez disso, permitir que se desenrolem no seu próprio tempo. Mas quando você domina essa força, você se torna imparável. Muitas pessoas passam a vida correndo em círculos, perseguindo coisas que estão sempre fora de alcance. Mas aquelas que alcançam verdadeiro sucesso, verdadeira realização, verdadeira felicidade, são as que entendem que tudo o que desejam já está a caminho delas. Elas não precisam forçar, não precisam implorar, só precisam ser quietas o suficiente, alinhadas o suficiente, presentes o suficiente para receber. Quando você incorpora a quietude, quando confia no processo, quando se move com certeza em vez de medo, a vida começa a fluir. As pessoas certas entram na sua vida sem esforço. As oportunidades certas aparecem no momento perfeito. As coisas que você uma vez perseguiu sem sucesso, de repente encontram o caminho até você. Porque você não está mais em resistência. Você está em alinhamento. Então deixe de lado a necessidade de controlar tudo. Deixe de lado
O medo de que, se não estiver constantemente empurrando, você será deixado para trás. Em vez disso, confie no poder da quietude. Confie que o que é destinado a você virá da maneira certa, na hora certa. E quando vier, você estará pronto, porque não terá passado seu tempo correndo atrás. Terá passado se tornando. O silêncio ajuda a entender a si mesmo e aos outros em um nível mais profundo. No barulho constante do mundo, no fluxo interminável de conversas, opiniões e distrações, o silêncio é raro. É tão raro que quando você o abraça, começa a experimentar algo profundo, um entendimento mais profundo de si mesmo e das pessoas ao seu redor. O silêncio não é apenas uma ausência de som, é uma presença, um espaço onde a clareza começa a surgir. É no silêncio que você realmente ouve seus próprios pensamentos, reconhece suas emoções mais profundas e vê as pessoas pelo que elas realmente são. A maioria das pessoas teme o silêncio. Elas preenchem cada momento com distrações, rolando o celular, falando sem parar, sempre buscando alguma forma de barulho para evitar ficar sozinhas consigo mesmas. Mas do que elas realmente têm medo? Têm medo do que podem encontrar quando não há mais nada para distraí-las. Têm medo de enfrentar seus próprios pensamentos, suas inseguranças, suas verdades. Mas é nesses momentos de quietude, quando as distrações desaparecem, que o verdadeiro entendimento começa. Quando você aprende a ser silencioso, começa a ouvir as coisas que sempre estiveram lá, mas foram abafadas pelo barulho. Você começa a reconhecer padrões no seu próprio pensamento, os medos que estava evitando, os desejos que estava suprimindo. O silêncio traz consciência, e a consciência é o primeiro passo para a transformação. Mas o silêncio não aprofunda apenas o entendimento de si mesmo. Ele também revela a verdade sobre os outros. Quando você é silencioso, quando escuta mais do que fala, começa a ver as pessoas de uma maneira diferente. Você começa a notar a forma como elas escolhem suas palavras, como reagem quando não há mais nada a dizer, as coisas que revelam sem nem perceber. Porque a maioria das pessoas não está ciente de quanto expõe sobre si mesmas quando fala. Elas revelam seus medos, suas inseguranças, seus desejos, não pelo que pretendem dizer, mas pelas coisas que não controlam. E quando você é silencioso, você ouve tudo isso. Nas conversas, a maioria das pessoas não está realmente ouvindo, está apenas esperando sua vez de falar. Elas estão pensando na resposta antes que a outra pessoa termine de falar. Mas quando você escolhe o silêncio, quando realmente ouve, você ganha uma vantagem. Você ouve as palavras não ditas, vê além da superfície, entende o que está realmente sendo dito, mesmo quando não é colocado em palavras. O silêncio te dá controle. Permite que você responda com sabedoria, em vez de reagir com emoção. Ele te impede de dizer coisas das quais depois se arrependerá. Te dá a habilidade de avaliar uma situação completamente antes de agir. E por causa disso, as pessoas começam a te ver de maneira diferente. Elas começam a respeitar sua presença, sua habilidade de ouvir, sua capacidade de permanecer composto quando os outros se perdem no barulho. Pense nas pessoas que você mais admira. São aquelas que nunca param de falar, que sempre precisam preencher o ar com sua voz? Ou são aquelas que falam apenas quando necessário, que escolhem suas palavras com cuidado, que escutam mais do que falam? Há algo inegavelmente poderoso sobre uma pessoa que não sente a necessidade de falar constantemente, que segura suas palavras como se fossem valiosas, que permite o silêncio fazer o trabalho que as palavras não conseguem. Quando você pratica o silêncio, também começa a notar coisas sobre o mundo que nunca prestou atenção antes. Você se torna mais observador.
Vê os detalhes que os outros ignoram. Sente a energia em uma sala, a maneira como a linguagem corporal das pessoas muda. A tensão não dita entre elas. Você capta coisas que a maioria das pessoas perde porque estão ocupadas demais falando, ocupadas demais enchendo o espaço com palavras que não precisam ser ditas. O silêncio não é apenas sobre não falar, é sobre ouvir, sobre observar, sobre estar completamente presente. É sobre permitir que você absorva o mundo ao seu redor sem a necessidade de constantemente se inserir nele. E nessa presença, nessa quietude, você ganha um entendimento mais profundo de tudo. Entender a si mesmo exige silêncio. Se você nunca tira tempo para sentar com seus pensamentos, para refletir, para realmente ouvir sua própria mente, como pode saber quem você realmente é? A maioria das pessoas passa pela vida sem nunca se questionar, sem nunca olhar para dentro, sem nunca entender por que faz as coisas que faz. E por causa disso, elas permanecem presas nos mesmos padrões, repetindo os mesmos erros, perseguindo coisas que nunca as satisfarão. Mas quando você abraça o silêncio, quando tira tempo para estar sozinho com seus pensamentos, começa a se ver claramente, começa a reconhecer o que realmente importa para você, o que está te segurando, o que você precisa mudar. É no silêncio que você ouve sua intuição, aquela voz silenciosa dentro de você, a que esteve tentando te guiar o tempo todo, a que é abafada pelo barulho do mundo. Quando você desacelera, quando para de tentar preencher cada momento com distrações, começa a ouvi-la novamente. E quando aprende a ouvir essa voz, começa a tomar decisões melhores, escolhas que se alinham com quem você realmente é, escolhas que te levam para a vida que você foi destinado a viver. Entender os outros também exige silêncio. A maioria das pessoas não revela seu verdadeiro eu imediatamente. Elas colocam máscaras, dizem o que acham que você quer ouvir, escondem seus verdadeiros pensamentos e emoções por trás de palavras. Mas se você for paciente, se for silencioso, elas eventualmente se revelarão. Não pelo que dizem, mas por suas ações, por suas reações, pelas coisas que tentam esconder, mas não conseguem. E quando você realmente entende as pessoas, quando as vê pelo que são, em vez de quem fingem ser, você ganha uma habilidade que poucos possuem. O silêncio permite que você veja além da superfície, mostra o que é real e o que não é, ajuda a separar a verdade da ilusão. E num mundo onde tantas pessoas estão perdidas na decepção, decepção de si mesmas, decepção dos outros, essa habilidade é inestimável. Nos relacionamentos, nos negócios, na liderança, em todas as áreas da vida, a habilidade de ser silencioso, de ouvir, de observar, de realmente entender, é um superpoder. Ela te impede de tomar decisões impulsivas, te ajuda a navegar por situações difíceis com sabedoria, te permite ver a verdade quando os outros estão cegos por suas próprias suposições. Mas, mais importante, o silêncio traz paz. Quando você aprende a se sentir confortável no silêncio, quando não sente mais a necessidade de preencher cada momento com barulho, você encontra uma sensação de calma que poucas pessoas experimentam. Você não é mais controlado pelo caos ao seu redor, não está mais reagindo a tudo que acontece. Você está no controle de si mesmo, de seus pensamentos, de suas emoções. E nesse controle, você encontra a verdadeira liberdade. O mundo sempre tentará te puxar para seu barulho, sempre tentará te fazer acreditar que você precisa ser mais alto, que precisa constantemente provar seu valor, que precisa falar só para ser ouvido. Mas aqueles que realmente entendem a vida, aqueles que se movem com sabedoria e propósito, sabem que o maior poder não está em falar, está em saber
Quando ser silencioso? Há poder no silêncio. Num mundo que constantemente nos empurra para reagir, provar nosso valor e buscar validação, aprender a ser quieto pode parecer estranho. Mas, como Billy Graham muitas vezes destacou, quando damos um passo atrás e confiamos no tempo de Deus, as coisas começam a se encaixar naturalmente. Não precisamos correr atrás de oportunidades, forçar resultados ou discutir pelo que já é nosso. Deus está trabalhando, mesmo quando não vemos. Pense nos momentos da sua vida em que ficar em silêncio provou ser a melhor resposta. Talvez você tenha segurado a língua numa discussão e depois percebeu que isso salvou um relacionamento. Ou talvez tenha parado de se estressar por algo e, de repente, a solução apareceu. Quando entregamos o controle, abrimos espaço para o plano de Deus se desenrolar. José não implorou para seus irmãos o tratarem diferente. Ele deixou Deus elevá-lo no tempo certo. Jesus permaneceu em silêncio diante de seus acusadores porque sabia que seu propósito era maior que as palavras deles. Então, como aplicamos isso? Primeiro, resista ao impulso de forçar as coisas. Se algo é realmente destinado a você, não vai exigir manipulação, apenas fé e paciência. Segundo, escolha a paz, em vez da reação. Nem tudo exige uma resposta. Às vezes, o silêncio é a resposta mais alta. E terceiro, confie no processo de Deus. As portas certas se abrirão, as pessoas certas chegarão e as bênçãos certas virão, sem que você precise correr atrás delas. Se essa mensagem tocou seu coração, curta, compartilhe e se inscreva para que mais pessoas sejam encorajadas pela sabedoria de Deus. Quero ouvir de você. Comente abaixo com "Eu confio no tempo de Deus". Se você está pronto para deixar ir e permitir que as coisas fluam naturalmente. Fique firme, mantenha a fé e nos vemos no próximo vídeo.